Vamos partir para o nosso segundo exemplo, que é um exemplo que está tão em voga aí, né, que é a disseminação de doenças infecciosas, né? Então, esse também é um exemplo clássico de processo que envolve aleatoriedade, que a gente nunca sabe de quem para quem vai passar o vírus, né? Você chegou a dar uma olhada nessa parte do capítulo? Olhei, sim. Eu acho que basicamente o crescimento ele pode ser descrito na média, né, igual você tinha falado anteriormente no outro vídeo, mas tem essa aleatoriedade também. O crescimento não é alguma coisa certa que vai ser exatamente na média, né? Eu acho que essas equações aí, elas, principalmente esse modelo CIR aí, a gente estuda em cálculo, né? Mas ela tem essa aplicação na parte de modelo estocástico também, né? Certamente. Pois é, esse é um dos exemplos clássicos de cálculo, né, de equações diferenciais. Uhum. Sendo que quando a gente analisa esse sistema como uma equação diferencial, essas variáveis S, I e R, que são o número de indivíduos suscetíveis, infectados e recuperados, são variáveis que assumem valores entre 0 e 1, né, que são a fração da população que está em cada estado, e elas são variáveis determinísticas, né, porque representam a média da população nesse instante de tempo que está em cada um desses estados, enquanto que no nosso caso aqui, os processos estocásticos vão ser variáveis aleatórias. Então, essas variáveis aleatórias, S, I e R, vão representar o número de indivíduos suscetíveis, infectados e recuperados, mas a gente vai ter uma probabilidade, né, dessas variáveis assumirem cada um dos valores ao longo do tempo, né? E então a gente tem aqui essa visão inicial sobre esse modelo do S e R, e aqui a gente vê como que hoje em dia esses modelos também estão em voga na nossa sociedade, no sentido de que eles estão determinando medidas, né, práticas que estão afetando a vida de todos nós, né, sobre isolamento, sobre quando é possível relaxar esse isolamento ou não, e tentando prever como que vai ser o comportamento da epidemia. Então, enquanto que os dados históricos, né, que estão sendo divulgados todos os dias sobre o que aconteceu com relação ao número de infectados, servem para entender o passado, se a gente quiser fazer previsões sobre o futuro, a gente precisa dos modelos. Então, aqui entra também, mais uma vez, a motivação para usar modelos, né? Então, aqui, esse exemplo vale a pena seguir com calma. Então, aqui a gente tem alguns gráficos mostrando, segundo esse modelo bem simplificado desse exemplo, como que varia o número de infectados ao longo do tempo. Então, de novo, a gente tem algumas perguntas do tipo tentar identificar quando ocorre o pico, né, e como é que vai ser essa evolução ao longo dos próximos dias, né? Uhum. Então, bom, aqui tem 4 caminhos amostrais, né? Mais alguma coisa a falar sobre esse problema da epidemia, Miguel? Eu tinha visto que ela tem uma equação, só que eu não estou achando agora a equação, que é da parte que descreve o modelo discreto e a equação do modelo estocástico, elas são bem parecidas. O modelo discreto, muitas vezes, ele é capturado exatamente por essa mesma equação aqui que a gente tinha no começo, né, do capítulo, que é a equação que descreve um crescimento exponencial, né? Que essa epidemia muitas vezes envolvem esse rápido crescimento do número. É nesse ponto aí mesmo, né? Sim, pois é, que captura bem a média do número de indivíduos infectados. Então, vai ser bem interessante, pessoal, a gente construir a cadeia de Markov associada a esse problema e verificar que, de fato, o modelo estocástico e o modelo determinístico se comportam muito próximo um dos outros, como o Miguel falou. Isso também vai ser um exercício interessante para a gente fazer
assim que a gente falar sobre cadeia de Markov em tempo contínuo. Aqui, esse tipo de cadeia de Markov que captura esse tipo de comportamento, em geral, uma cadeia de Markov em tempo contínuo, porque a gente tem taxas associadas aos eventos. A gente tem a taxa de cura e a taxa de infecção. Sempre que a gente tiver taxas, a gente vai estar falando de modelos em tempo contínuo. Quando a gente tiver só probabilidades, por exemplo, a probabilidade de fazer sol ou fazer chuva amanhã, dado que hoje fez sol ou chuva, a gente já está trabalhando com modelos em tempo discreto. Vamos passar para o próximo, Miguel? Sim. Ok. Então, aqui a gente tem uma formalização de o que é um processo estocástico, né? Uhum. Então, o processo estocástico é um conjunto de variáveis aleatórias em que x de t representa o estado do sistema no tempo t. Em versões anteriores desse curso, a gente não focou tanto nessa formalização do que é um processo estocástico, mas aqui, dado que nesse livro isso aparece logo no primeiro capítulo, não custa nada a gente ter essa visão, embora para todos os fins práticos a gente não vai estar tão preocupado nesse curso com formalismos, a gente vai estar mais preocupado com as aplicações e com os usos desses processos estocásticos. Então, os primeiros processos estocásticos que a gente vai ver vão ser cadeias de Markov, depois vai passar para filas, né? E nesse meio tempo a gente vai falar sobre diferentes ferramentas, incluindo transformadas de Laplace, transformadas Z e também simulação. Ok? Então, aqui temos mais um exemplo, que é de um jogo Monopólio, né? Então, você chegou a ver esses exemplos adicionais aqui, Miguel, do Monopólio, e esse outro exemplo 1.4? Então, eu dei uma olhada aí, mas a título de ver que existem diferentes formas de interpretar o tempo e os estados, né? Tanto o tempo como os estados podem ser discretos ou contínuos, né? Tipo, o tempo discreto seria, tipo, contar t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, sem ter nada no meio. E, no caso contínuo, seria, tipo, qualquer valor poderia aparecer. Exatamente, seria o tempo contínuo. Poderia ser 1 segundo e meio, alguma coisa do tipo. E Pois é, legal. o valor dos estados também. Sim. Acho que você pode comentar um pouco melhor o que significa esse valor dos estados do que eu, no caso. Não, pois é, nesse curso, a gente vai estar sempre considerando os estados como sendo discretos. Então, por exemplo, os estados que a gente vai considerar vão ser coisas do tipo número de elementos em uma fila, ou, por exemplo, no caso do modelo SR, se o sujeito está no estado S, no estado I ou no estado R, são quantidades discretas. Mas o tempo realmente vai poder ser discreto ou contínuo. No caso discreto, a gente vai estar medindo o número de transições ou o número de eventos, enquanto que no caso contínuo a gente vai estar medindo o tempo olhando como sendo uma quantidade que é um número real, né? Variando de infinito. Mas é bom, claro, ter uma noção de que existem também problemas em que o espaço de estados é contínuo, né? E aqui tem um exemplo desses casos, ok? Então, vamos seguir em frente com esse outro exemplo aqui, que é o Gambler's Ruin. Esse é um exemplo bem importante, porque ele fala sobre uma das motivações, dos primórdios das probabilidades para se estudar probabilidades, que foi exatamente estudar como jogar jogos de sorte se alguém precisa, né? Então, inclusive, acho que um dos títulos dos clássicos de probabilidade é How to Gamble If You Need To, né? Como jogar na roleta se você precisa disso para ganhar um dinheiro que você precisa para fazer alguma tarefa importante. E aqui uma das mensagens principais é essa do Gambler's Ruin. Existem maneiras de ganhar na loteria, só que o problema é que, na maioria das vezes, a quantidade de recursos que a gente tem
limitada a ponto de que existe uma grande probabilidade de a gente perder todos os recursos antes de ganhar o que a gente queria, né? Então, o risco, em geral, é muito alto. Porque se você perdeu tudo que você tinha antes de ganhar o que você queria, né? Então, não vai ter mais o que você possa investir. Então, você vai ter ido à bancarrota, né? Então, esse é um dos problemas mais clássicos da probabilidade, que é descobrir qual a chance de você perder tudo o que você tem antes de conseguir o que você queria, né? Porque alguém que seja insistente o suficiente pode pensar, poxa, é só uma questão de tempo, né? Eventualmente eu vou ganhar na loteria, né? E, de fato, embora isso seja verdade, o grande problema é que, em primeiro lugar, o tempo de vida é finito, então o tempo é uma quantidade finita, mas, além do tempo, provavelmente antes de acabar o tempo, o que vai acabar antes vão ser os recursos, né? Então, por isso daí que é a importância desse exemplo do Randall Walk Gambler's Dream, não só no contexto de jogos de loteria, mas de forma mais ampla também, no estudo de probabilidades e no estudo da probabilidade de acontecer um evento antes de acontecer outro, né? Sim. Acho que aí embaixo tem uns gráficos de umas simulações bem interessantes. Ele mostrando aí, tipo, você começa sempre com o mesmo valor, aí o que acontece com a simulação depois de algumas iterações, né? Aí tem alguns aí que ele acaba indo para o zero, né? Antes das 1000 iterações. Aí isso aí representaria a ruína do jogador, então, né? Interessante. Pois é, a maioria das coisas na vida a gente pode interpretar assim. Então, a visão otimista sobre probabilidades é que, eventualmente, as probabilidades vão estar a seu favor. A visão não tão otimista é que talvez o tempo até isso acontecer seja muito longo. Então, na vida, é claro que é importante a gente ser persistente, né, para conseguir o que a gente quer, porque, eventualmente, as probabilidades vão estar a nosso favor, né? E essa é a única coisa que está no nosso controle, né? Mas a gente tem que estar sempre atento, claro, ao fato de que pode levar um certo tempo até isso acontecer. Então, realmente, é bem interessante esse diagrama aqui, mostrando que, em algumas situações, o sujeito conseguiu o que ele queria, que era chegar aos 60 reais que ele queria acumular. Em alguns casos, ele foi à falência, que chegou no zero, onde chegou no 60. Em alguns casos, se passaram 1000 unidades de tempo e ele ainda não bateu nem no 60, nem no zero, né? Então, são esses os 3 possíveis limites que realmente podem acontecer na vida, né? Ou a gente alcança nossos objetivos, ou vai à falência antes de alcançar, ou então acaba o nosso tempo sem nem ter chegado no objetivo, nem ter ido à falência. Mas é óbvio que nem tudo está no nosso controle. O que a gente tenta fazer, em geral, é ser persistente e ir ajustando o que está no nosso controle para que as probabilidades elas fiquem ao máximo, que a gente aumente a chance das probabilidades estarem ao nosso favor. Então, é claro que esse aqui a mensagem positiva é essa, de que com persistência a gente chega lá, né? Sim.